Fala galera, vocês por acaso já se perguntaram o que é que existe embaixo da Terra? Porque saibam que esse é um dos mistérios que já acompanham a humanidade desde o seu princípio até os dias de hoje. Na antiga cultura grega, por exemplo, eles acreditavam que lá era o local onde se encontrava o submundo, regido pelo deus Hades, para onde as almas penadas iriam ter que passar. De novo você aqui, garoto. Se quiser escapar do submundo, terá que primeiro me surpreender. Ah, que jogo irado, meu irmão, que jogo irado! O que até faz um certo sentido, considerando que várias das culturas antigas acabaram desenvolvendo em algum momento o hábito ou de você queimar ou de você enterrar embaixo da terra os corpos após a morte. Ó, isso aí daqui a pouco vai começar a dar cheiro, vai atrair umas energias ruins aqui pra nossa tribo, então é melhor ou a gente joga no mar, ou a gente queima, ou bota embaixo da terra. Além de que eu fico sempre me perguntando o que será que passa na cabeça de uma galera lá dos povos antigos ao se aproximar pela primeira vez de um vulcão ativo, né? Porque do jeito que o ser humano não é nada curioso, com certeza em algum momento, se as pessoas estão vendo ali uma montanha fazendo barulho e saindo fumaça dela, pelo menos algum grupo em algum momento foi lá resolver fazer uma expedição para ver de perto o que tava rolando. E aí vocês imaginam os caras chegando lá com pouco conhecimento de mundo da época, presenciando esta imensidão e esta vastidão, a magnitude da força de um evento como esse. E aí, se alguém dessa expedição por acaso acaba conseguindo sobreviver e voltar pra vila são e salvo, como é que você converte toda essa experiência, essa impressão que você teve pra lá em forma de história pra que isto seja passado adiante? Vocês não vão acreditar, a gente olhou pra dentro da montanha, embaixo da terra é muito fogo, destruição, é algo de outro mundo. E até hoje os mistérios do que existe embaixo da terra continuam estimulando o imaginário popular. Tem gente que acredita hoje, por exemplo, na ideia da Terra Oca, que existiria toda uma civilização escondida junto com vários outros seres vivos e até uma espécie de sol interno para garantir a sobrevivência desses que eventualmente sairiam e se infiltrariam junto na sociedade humana para manipularmos e cumprirmos com seus objetivos. Ah, João, não é possível, cara. Eu já conversei pessoalmente com pessoas que acreditam fielmente nisso. Bom, tem gente que acredita que a Terra é plana, né? Ou então que... né? E felizmente, graças ao avanço da ciência dos últimos anos, nós já temos uma noção melhor. Ainda existem muitos mistérios, mas também já existem algumas respostas que eu irei compartilhar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, uma iniciativa que existe graças a essas pessoas incríveis que estão sempre por aqui. Eu espero que vocês estejam todos muito confortáveis e curiosos para o vídeo de hoje e vambora! O fato é que o ser humano segue avançando cada vez mais nas suas explorações espaciais, identificando novos planetas, estrelas, galáxias, o funcionamento do universo e até tirando os seres humanos daqui para explorar lá fora também. E quanto ao nosso próprio planeta, que é a nossa casa, que tem tanta coisa ainda para explorar que pode nos afetar muito rapidamente, por que é que nós ainda sabemos muito pouco? Por que ainda não fizeram, por exemplo, uma viagem até o centro da Terra, né, pra gente ver o que a gente descobre por lá? E a resposta para isso é que, apesar de nós estarmos em cima desse suposto objeto de estudo, é que para analisá-lo por dentro é difícil pra cacete. Na segunda metade ali do século XX, no auge da Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética fazendo as suas competições tecnológicas para ver quem, por exemplo, consegue lançar seus satélites e botar alguém na Lua, eles também começaram com a ideia de ver quem conseguiria chegar primeiro no manto da Terra, perfurando ela, indo em direção ao centro para ver o que eles iriam encontrar. Eles envolveram os grandes perfuradores e a União Soviética, que chegou aí mais longe nesse projeto, ficou cerca de 20 anos perfurando uma região ali próxima do Polo Norte. Em determinado momento tiveram que parar o programa ali próximo do período do fim da União Soviética por questão de falta de investimento e também pelas dificuldades técnicas encontradas. Um dos problemas é que se a gente quiser perfurar a Terra até o seu centro, é preciso que esse buraco seja feito perfeitamente na vertical. E a coisa mais fácil do mundo é que aos poucos a máquina vai criando uma pequena inclinação que vai sendo acumulada, dificultando ali a lógica de forças para que você continue perfurando para baixo. E acabou que depois de tanto tempo perfurando, eles chegaram na marca que hoje é o nosso recorde de 12,2 quilômetros de perfuração em direção ao centro da Terra. E uma das grandes dificuldades que eles encontraram, além da pressão atmosférica, né, porque quanto mais você vai descendo, mais ela vai aumentando. Inclusive essa é uma dos grandes problemas para se investigar o fundo do oceano, porque a pressão atmosférica é muito grande e destrói os equipamentos. O maior problema ali foi o calor
calor fulminante que eles começaram a sentir ao penetrar no subsolo da Terra. Quanto mais a gente desce, mais a temperatura ia aumentando, e ao chegar ali no seu limite, aos 12,2 quilômetros de profundidade, a temperatura já batia nada mais nada menos do que 180 graus Celsius. Ah, eu sabia! Nós estamos nos aproximando do inferno! E com a tecnologia ali dos anos 80 e dos anos 90, não ia ter máquina nem ser humano que ia aguentar trabalhar nessas condições. Acabou que antes dos anos 2000 os projetos já haviam sido todos encerrados. Os buracos continuaram ali presentes, às vezes para fazer futuras pesquisas, às vezes por uma questão de atração turística. Os moradores que vivem lá próximos da região onde foi feito o buraco da União Soviética juram de pé junto que em algumas noites eles são capazes de ouvir as vozes das almas suplicando do inferno. E num desses buracos que haviam sido feitos na região da Alemanha, uma artista teve a ideia de cobrir um microfone ali com uma proteção térmica para que ele não derreta e foi descendo ele lá no interior do buraco para ver o que dava para escutar. E na moral, o som debaixo da terra que eles conseguiram captar é espetacular. Agora, o que será que eles estavam ouvindo? O quão longe será que eles foram? E o que será que teria depois, caso eles conseguissem continuar perfurando? Ali no começo do século XX, os cientistas seguiam avançando no seu entendimento, nos seus estudos sobre o fenômeno do terremoto, que são abalos gigantescos que parecem vir debaixo do solo liberando uma quantidade absurda de energia. E eles perceberam que esses tremores gerados se espalhavam quase que pelo planeta inteiro e, se bem analisados, poderiam ser detectados quase que do outro lado do globo. Porque, por exemplo, se a gente pega uma tábua gigantesca que corre quase que um campo de futebol e eu fico numa extremidade e a outra pessoa numa outra extremidade, se a pessoa chegar e der uma batidinha na madeira do lado de lá, a gente aqui provavelmente não vai conseguir ouvir. Mas se a gente encostar o ouvido na tábua, será muito mais fácil de ouvir cada um dos toques, porque estas ondas tendem a se propagar muito mais facilmente por um meio sólido do que pelo ar. E essa foi uma das maiores sacadas para a humanidade entender como é de fato a estrutura interna do planeta Terra. Aos poucos, os cientistas foram instalando esses sensores em tudo quanto é canto do mundo e ficaram atentamente acompanhando todas as ondas que eram emitidas por diferentes terremotos que ocorriam. Opa, teve terremoto lá na Indonésia, então vamos aí, ó, as ondas já estão chegando pra cá, vamos registrar isso aqui tudo, vamos estudar elas, vamos ver o que a gente consegue descobrir. E não demorou até eles perceberem que essas movimentações do terremoto causavam dois tipos diferentes de ondas que eram detectadas pelo planeta. A P, a primeira, que geralmente se propaga mais rápido e é a primeira a ser identificada, e a S, a secundária, que tem uma dinâmica diferente, é um pouco mais lenta e chega geralmente um pouco depois da P. Foi então que alguns pesquisadores começaram a perceber que, dependendo do local em que esse terremoto tinha acontecido, geralmente se fosse muito distante do outro lado do globo, nem sempre as duas ondas chegavam da forma como eles esperavam. Opa, terremoto lá na Ásia, daqui a pouco, ó, já estamos identificando as ondas P, em breve as ondas S chegarão também. E as ondas S chegarão também. Cadê as ondas S, porra? Pois é, nem sempre as ondas S chegavam, né? E por que será que isso acontecia? Será que é porque elas não tinham força suficiente para chegar até o outro lado da Terra? Ou será que existia algo no caminho que impedia a sua passagem? Eram os reptilianos, Slow. Eles se alimentam das ondas S para sobreviver. Segura essa aí, terraplanista! O fato é que por essas regiões do planeta por onde não foram detectadas as ondas S são chamadas de zonas de sombra. E a explicação é um tanto interessante e até que é bastante simples. Enquanto o formato das ondas primárias tem mais facilidade de propagação, ela se propaga entre o meio sólido e os meios líquidos do planeta. Já a onda S, a secundária, ela tem já uma grande dificuldade de se propagar em regiões mais líquidas. Por isso elas tendem a ficar contidas por ali e acabam não sendo detectadas do outro lado. E assim a humanidade foi aos poucos avançando nos seus estudos e entendimentos sobre a estrutura interna da Terra. Claro que de mãos dadas com análises em outros campos de estudo, como do campo gravitacional, do campo eletromagnético, de simulações em programas de computador. Hoje nós sabemos que, toquem os tambores, a crosta da Terra, que é esta camada externa por onde a vida habita, onde nós estamos nesse exato momento, varia ali entre 5 até 70 km, tendo em média 40 km de espessura. E se vocês ficaram preocupados com a humanidade ali furando a Terra para chegar no seu interior, saiba que este furo não chegou nem em 1/3 da média da espessura da crosta
lagosta. O ser humano tava fazendo cosquinha no planeta, sabe aquele mosquitinho que tenta pegar aquele vaso sanguíneo ali e não consegue alcançar? Essa era a humanidade ali no século XX que tinha como meta conseguir chegar pelo menos no manto. O manto é a camada mais grossa do planeta Terra, que chega a ter cerca de 3.000 quilômetros de espessura, de muita rocha ali de silicato, de silício com oxigênio. Uma camada muito sólida por onde as ondas P e S se propagam com bastante facilidade, mas que ao longo de muito tempo, ao longo de uma escala geológica, elas vão se modificando e se movendo, que é por onde as placas tectônicas ficam apoiadas e vão se movendo junto com a movimentação dos continentes que a gente observa por aí. Agora, se a gente continuar se aprofundando ainda mais e for capaz de conseguir perfurar o manto até o seu fim, nós iremos então encontrar finalmente o núcleo da Terra. A primeira parte que nós encontraríamos seria o núcleo externo, que é uma camada de cerca de 2.400 quilômetros de espessura, formada principalmente por ferro e um pouco de níquel. Meu Deus, coração de ferro nunca fez tanto sentido na vida. Pois é, dá pra dizer que a Terra tem um coração de ferro, assim como tem também um coração mole. Porque as condições por ali são tão altas, tão elevadas, que esta composição de ferro, ela não chega a ser líquida como imaginavam, mas ela chega a ser meio mole, meio quase derretida, que é o que acaba fazendo com que essas ondas S não consigam passar. Logo, a zona de sombra detectada por muitos pesquisadores aconteceu porque as ondas S se encontraram com o coração de ferro da Terra. Oh, como a ciência é poética. Agora, se existe um núcleo externo, se nós perfurarmos ali 2.400 quilômetros mais para o interior, nós encontraremos ainda o núcleo interno, ainda mais profundo neste coração. A cerca de 6.000 graus Celsius e 3 milhões de pressão atmosférica, nós encontramos ali também composto de ferro, um pouco mais sólido, o núcleo do planeta. E esse núcleo interno tem propriedades interessantíssimas. Assim como os anéis das árvores, ele tende a ir aumentando um pouquinho de tamanho ao longo da sua vida. Ele tende também a mudar um pouco a sua forma, às vezes um pouco mais espesso, às vezes um pouco mais encolhido. Assim como tem um ritmo de rotação própria, diferente da do resto do planeta. E esta rotação, em contato com esta parte mais derretida do núcleo externo, acaba gerando um movimento de convecção de metais responsáveis por gerar nada mais, nada menos do que o nosso campo eletromagnético. Um campo que nos acolhe, que orienta várias espécies do planeta e nos protege de muitas das radiações nocivas que vêm diretamente do universo para cá. Que irado, hein? Pois é, agradeço essa movimentação da Terra, pois sem ela certamente a vida não seria da forma como ela é hoje. E já temos hoje muitos pesquisadores de olho tentando compreender o que é que existe dentro do núcleo interno da Terra. Já sabemos que ele tem ali suas propriedades que se diferenciam ainda do núcleo interno, de que ondas sísmicas que chegam até lá reagem de uma forma um pouco diferente. Então cabe agora os estudos continuarem avançando para que a gente possa compreender melhor o nosso planeta. Afinal de contas, este é a nossa casa, este é o nosso lar. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam, que tipo de curiosidades esse vídeo instigou em vocês. Se inscreve aí para receber os vídeos na semana que vem, considere apoiar financeiramente com qualquer valor e fiquem agora com os incríveis apoiadores que garantem a sobrevivência desse projeto. Muito obrigado e valeu!